Para o Santander é um orgulho enorme estar participando desse projeto, né? Estar apresentando, vamos dizer assim, essa exposição que para a gente feito tocado por uma pessoa já de nosso relacionamento que temos grande afinidade, né? Que é o Leonel, que a gente sabe que tem um olhar muito interessante para a produção, para formas de como trazer a obra de arte para o público como um todo, né? Tanto a curadoria como o projeto expográfico, toda a equipe envolvida, acho que para a gente significa muito, é um diferencial muito grande quando a gente vai olhar e escolher que tipos de projetos a gente vai estar envolvido, né? Então acho que esse projeto, o colecionador, responde por uma série de demandas e questões que a gente sempre busca, enfim, nos projetos que a gente vai se envolver. O fato de ser uma exposição de artes visuais, né, de um projeto tão criativo como esse, seja na forma como o público se envolve, né, em que primeiro ele entra dentro das exposições, depois ele circula por fora, ou seja, é realmente um envolvimento e um desenvolvimento, né, da pessoa que participa. Para a gente tem tudo a ver com a forma como a gente quer se colocar e com a forma como a gente quer valorizar a produção cultural no Brasil hoje, ou seja, um contato com a arte de uma maneira criativa, uma maneira diferenciada, ou seja, não é só você conhecer uma obra de arte, você estudar ela, ou você saber qual que é o autor, mas você mergulhar nela de uma maneira diferente, com um olhar do curador diferente, com um olhar daquele que comprou as obras de arte, no caso dessa exposição, diferente, um olhar na maneira como colocar e te apresentar essas obras no espaço físico diferente. Então, acho que todos os aspectos criativos desse projeto para a gente é de um valor enorme e se conecta com o que a gente faz, né? Isso se traduz tanto nos nossos centros culturais, no Santander Cultural Porto Alegre, no Santander Cultural Recife, na itinerância que a gente está começando a fazer esse ano de um recorte da nossa coleção de obras de arte, de uma série de outros projetos que a gente está envolvido, inclusive, principalmente aqui no Rio de Janeiro, né, seja na parceria que a gente tem com a Afro Reggae, seja na construção do Museu da Manhã, seja com a OSB, a Orquestra Sinfônica Brasileira, enfim, e uma série de outros projetos, como no Brasil inteiro, em São Paulo, Minas, Salvador, Brasília, enfim, outras cidades, Porto Alegre, Recife, enfim, outras cidades que a gente sempre vem buscando projetos como esse, repito mais uma vez, criativos, que tragam a criatividade que existe na obra de arte para o público e o público se inspire com isso, sempre pensando, claro, numa sociedade melhor, numa população melhor, num mundo melhor, né? Vamos dizer assim. Então acho que esse é muito o papel do Santander na área de cultura. Quando ele se envolve com projetos culturais, busca trazer esse diferencial para os públicos aí do seu relacionamento, que é a sociedade como um todo, né? Um outro aspecto que é importante para a gente, que nos liga a esse projeto, é o fato de a gente estar falando de um colecionador, né? De uma pessoa que foi fundamental e é fundamental no fomento à produção artística no Brasil, né? E poderia dizer que com a sua pitada mundial, né? Com a sua contribuição mundial nesse sentido, né? E isso nos liga muito porque a gente está falando de um banco investindo em um projeto, né? E um banco, claro, ele está no meio econômico, ele está no meio do financiamento, de todas as questões envolvidas com a economia, com as finanças, enfim, com dinheiro, né? E as obras de arte, elas, hoje em dia, elas estão cada vez mais valorizadas no mercado, né? Então, falar em uma coleção, ou seja, em obras que você compra, em que você decide investir, e aí você investe nelas pelo seu próprio prazer, mas também porque mas ela também tem um retorno financeiro, um retorno econômico, né? E um banco, quando ele olha para a arte com esse duplo sentido, né? Ele, além de estar investindo a produção artística em si, a criatividade, ele também está valorizando a arte pelo seu viés econômico, ou seja, são dois lados aí de uma moeda
que tem tudo a ver com o fato de ser um banco, né? Então, para a gente investir em um projeto que mostra o valor tanto criativo da arte quanto econômico, também é uma forma da gente estar exercendo o nosso papel na sociedade, quando a gente fala nas relações entre banco e produção cultural. Então, enfim, esse é um ponto importante para a gente, da economia da cultura, né? Da economia da criatividade. Por isso que esse é mais um fator fundamental de por que a gente está nesse projeto.